Portanto, vamos então dar início a este webinar Época de Dividendos na Europa, como eu referi. Estamos em época de apresentação de resultados, também de distribuição de dividendos e, obviamente, que, como é óbvio, uma empresa com uma boa performance num dado ano fiscal ou então num dado trimestre ou quadrimestre, depende também da sua dispersão de capital, é claramente um bom prelúdio para aquilo que será então a remuneração aos seus investidores. Basicamente, na prática, um dividendo é então uma remuneração que a empresa confere aos acionistas por serem então investidores nesta empresa. Cá está, não há aqui qualquer tipo de dúvida. Aqui há algumas coisas que eu gostaria de salientar, como por exemplo a ex-date, ou seja, ex-dividend date, é algo que eu considero são pelo menos na prática alguns conceitos que devem ser pelo menos assimilados. O que é uma ex-date e o que é um pay-date. Portanto, na prática, ex-date é a data ao qual se estabelece, neste sentido que o investidor está então abrangido pelo que é o pagamento do dividendo. Portanto, neste caso, ou seja, por outro lado, como aqui dizem muito bem, é a data ao qual as ações transacionarão sem o direito ao dividendo. Portanto, neste sentido, quem quiser estar exposto a uma ação apenas e só pelo seu dividendo, deve estar, então, anterior a esta ex-date. Para quê? Para que no dia do payment date, que é então o pagamento efetivo deste dividendo, seja então o beneficiário efetivo deste pagamento por parte da empresa. Portanto, aqui está, obviamente, um exemplo muito bem interpretado, que é, imaginando que no dia 16 de maio temos uma ex-date, no dia 15 nós temos que ter então pelo menos essa ação. E obviamente que, como é óbvio, se uma empresa distribui dividendos numa certa ação, o capital é disperso, ou seja, existe sempre uma desvalorização logo a seguir ao dia do pagamento de dividendo, isto porque na prática a empresa está então a pagar dividendos relativos ao seu lucro que obteve, portanto neste caso está a remunerar o investidor face àquilo que então que conseguiu então acumular no ano fiscal ou no trimestre. Por exemplo, aqui também algo que nós devemos sempre ter em atenção quando nós queremos investir numa ação e está exposto a dividendos, obviamente, é algo que para mim é o fundamental, que é a dividend yield. A dividend yield, na prática, é a fórmula que expressa a rentabilidade de um dividendo face, então, ao investimento que o acionista realiza. Por exemplo, aqui a fórmula é bastante simples, é o dividendo por ação dividido por preço da ação, sendo que a dividend yield é sobre o investimento total, o pagamento do dividendo é sobre, então, cada ação que se detém. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, imaginando que eu tenho 2,89% de dividend yield, este valor vai ser calculado sobre um valor total de investimento. Se me disser, por exemplo, como nos Estados Unidos, que o pagamento do dividendo é feito 50 cêntimos por trimestre, quer dizer que cada ação que eu detenha vou ter um pagamento de 50 cêntimos por cada ação, neste sentido. Portanto, há aqui sempre esta perspectiva e podem fazer sempre esse cálculo para obter mais ou menos uma estimativa de quanto é que podem então receber no que diz respeito então à vossa carteira de ações sobre um dividendo. Aqui, dando uma comparação muito rápida, a dividend yield nos Estados Unidos é mais baixa do que na Europa, isto porque, e como é óbvio, não tem que ver diretamente com a quantidade de capital distribuído, mas sim pelo facto dos preços das ações no S&P 500 serem muito mais caras, entre aspas, do que no Eurostock 600. Portanto, há aqui uma disparidade um pouco até elevada neste sentido, 2,89 face a 1,46, isto porque o preço das ações nos Estados Unidos são efetivamente mais caras do que na Europa, neste caso o índice de referência, o Eurostock 600, que é o índice das 600 maiores empresas europeias. Aqui a empresa paga dividendos por duas razões muito práticas neste sentido, porque é necessário investir no negócio, ou seja, uma empresa que necessita de investimento rápido, ou pelo menos com um calibre maior no seu negócio, paga dividendos para atrair mais investimento, e por outro lado também pelo facto de haver uma preferência pela recompra de ações, ou seja, os acionistas que podem preferir
que a empresa aplique estes lucros do ano anterior, que supostamente iriam pagar na recompra das suas ações, e por um lado é uma forma das próprias empresas estarem menos expostas ao acionista privado, neste caso ao acionista privado, obviamente aumentando o bolo e o tamanho, e neste caso a quantidade de dividendos distribuída pelo número de acionistas que vai depois então a ser remanescente. Por exemplo, imaginem que tem 100 acionistas, a empresa estabelece um preço de recompra para as ações a 10, as ações estão a 8, a empresa vai fazer um buyback destas ações, é o chamado buyback, faz então a compra de 20 ações, ficam apenas no mercado 80 ações, neste caso 80, entre aspas, 80 investidores irão estar expostos então aos lucros que então estas empresas vão distribuir, sendo obviamente mais benéfico, neste caso, para o investidor. Então, neste caso, quando existem programas de buyback, de recompra de ações, que normalmente são muito mais frequentes nos Estados Unidos do que na Europa, então ser muito mais benéfico para este investidor estar exposto a este tipo de política de recompra de ações. Estão-me aqui a perguntar sobre impostos, eu já lá vou, aqui no meu PowerPoint eu tenho aqui toda essa vertente, já lá vamos aqui pela Europa também, portanto já lá iremos, ok? No que diz respeito aqui, então, aos dividendos, há aqui outro conceito que é muito importante também de saber, que é na prática o payout ratio. O que é o payout ratio? Basicamente é então uma fórmula matemática bastante simples, que é o dividendo por ação, que foi aquilo que eu vos tinha falado há pouco, 50, 70, 80, 90 cêntimos de dólar, o que seja, a dividir os lucros pela ação. Uma coisa que devem ter aqui sempre em atenção é que os payout ratios mais baixos significa que a empresa não tem tanta necessidade de estar exposta aos acionistas e que utiliza também capital que é gerado por rentabilidade desse ano fiscal para poder investir em mais setores de negócio, como também poder pagar e atrair novos talentos, o que poderá então beneficiar não só a própria empresa num futuro próximo, como também os investidores que tenham esta empresa, valorizando a sua ação no preço e não só também no dividendo. Por exemplo, aqui o exemplo muito concreto que dão, que a nossa equipa de research dá e que é muito interessante, é, por exemplo, uma empresa com um payout ratio de 50%, ou seja, 50% dos seus lucros são pagos em dividendos, são utilizados para dividendos. Esta empresa, mesmo que haja uma retração de 20% na sua rentabilidade year on year ou trimestre a trimestre, vai sempre ter capacidade de manter este dividendo. Mas, por exemplo, imaginem que uma empresa tem um payout ratio de 100%, que normalmente são empresas que necessitam de investimento por parte dos acionistas, ou seja, querem atrair acionistas, e é por isso que o dividendo muitas das vezes é utilizado como arma, entre aspas, de atrair e obter popularidade por parte dos investidores a nível mundial. Neste caso, se uma empresa estiver acima dos 100%, a probabilidade de o dividendo não se manter e também de haver algum problema com os cash flows da própria empresa é bastante elevado. Portanto, aqui o ideal é procurar empresas robustas, com um payout ratio aceitável, até 50% para mim, na minha perspectiva, é algo muito interessante. E neste sentido, também tentar empresas que distribuam, que tenham uma dividend yield mais elevada, com payout ratio moderado, mas que também seja uma empresa robusta. Na Europa, existem essas empresas, por exemplo, só para ter uma noção em termos distributivos, a França é a empresa que mais distribui dividendos na Europa, seguida da Alemanha, como é óbvio, são economias muito robustas, mas já lá vamos também olhar um pouco para isso. Mas são empresas que também têm dividendo, são territórios que as empresas têm dividend yields também um pouco mais baixas. Portanto, é isso que depois já iremos analisar, olhar um pouco também para isso com olhos de ver. Relativamente aqui também à vertente de impostos, apraz dizer, como é óbvio aqui, algo que é muito importante perceber o seguinte. Tudo que é rendimento sobre capital é taxado, infelizmente, não é? Infelizmente é taxado muitas vezes, 2 vezes, a maior parte das vezes 2 vezes,
99% das vezes 2 vezes, quer seja no território de origem desta ação, desta empresa, mas também no território de origem do próprio investidor, o que pode levar a que muitas vezes não seja benéfico ter então uma empresa que pague um tipo de dividendo baixo, porque a maior parte das vezes os impostos, entre aspas, levam esta rentabilidade. O que é interessante aqui é criar uma carteira com ações com dividendos, em que estas ações façam então o offset nesta prática do próprio imposto. Neste caso, por exemplo, para a Europa, aqui, olhando aqui diretamente para o contexto europeu, nós vemos então aqui o seguinte, que em Portugal o imposto sobre dividendos, ou seja, sobre capitais, são 28%. Em Espanha, 23%. Portanto, temos os impostos mais altos da Europa, seguidos primeiramente com a Grã-Bretanha e também do Reino Unido, e depois dos nórdicos. Mas, obviamente, que aqui o que acontece é que nós iremos ter sempre dupla tributação neste sentido entre Portugal e também o outro ordenamento jurídico. Neste caso, os outros países que têm então também este tipo de tributação sobre rendimento de capitais. Obviamente que aqui faz sentido, por um lado, tentar procurar empresas que distribuam uma dividend yield, que tenham uma dividend yield interessante, muito interessante mesmo, mas ao mesmo tempo tentar então, neste caso então, tentar neste caso não fazer um offset, não é impossível fazer o offset, mas neste caso reduzir a carga fiscal sobre o dividendo. Obviamente que isto é normal, quanto maior for o nosso investimento, maior é o dividendo que é recebido, mas também o imposto cada vez é maior, mas neste caso poderá aqui conferir até ao investidor um tipo de rendimento mais interessante, utilizando esse mesmo rendimento como forma de política de investimento. Por exemplo, aqui neste caso que é aqui então dirigido por parte da nossa equipa de research, é efetivamente que enquanto uma empresa não vender aqui as suas ações, não paga dividendos, ou seja, empresas que não pagam dividendos e utilizam essa política como política de reinvestimento são mais interessantes que, como por exemplo aqui a Berkshire Hathaway nos Estados Unidos, obviamente que é diferente o tipo de negócio desta empresa, e então não tem aqui lugar ao imposto sobre dividendos. Neste sentido, uma empresa que não pagar dividendo e retiver este montante da empresa pode, neste caso, utilizar para recompra de ações ou então até para investimento no seu próprio setor de negócio, o que então confere ao investidor que investe em empresas com payout ratio mais inferior, então aqui provavelmente uma boa e uma interessante utilidade então marginal dos seus fundos. Neste caso, a dupla tributação não é possível evitar, é possível sim reduzir. A única forma de podermos evitar a dupla tributação é através de regimes fiscais ou parafiscais, neste sentido, que são utilizados em Portugal, como por exemplo residente não habitual, como por exemplo também normalmente residentes que são vistos gold, que também conseguem ter, neste caso, algum tipo de redução fiscal, ou pelo menos alguma isenção fiscal, mas para isto, obviamente que tem que ter todas as características e, na minha opinião, tem que se aconselhar com o fiscalista, ou pelo menos com o seu contabilista, uma forma mais interessante de optimizar este tipo de fiscalidade, isto porque, como é óbvio, é um pouco complicado para o contribuinte comum ter qualquer tipo de redução fiscal, isto porque paga sempre na origem e paga também sempre no destino desta empresa, e isto existe sempre neste sentido, rendimentos sobre capitais e sobre dividendos. Okay? Então é isso que podem fazer, aconselhar-se com um fiscalista ou então com o contabilista, se for o caso, para poderem então obter mais informações. Aqui no que diz respeito à Europa, olhando aqui diretamente para a Europa, o que se passa nesta altura, mesmo para os setores, referentemente então aqui para setores que tenham uma dividend yield mais alta, como é óbvio, o petróleo e o gás é que maior tem uma dividend yield, seguido das telecomunicações, seguradoras e utilities, ou seja, empresas que são, nesta prática, empresas
que são robustas, mas que sofreram um pouco também com esta crise pandémica e com esta crise também um tanto ou quanto social ou económica, que ainda não está aqui com muita intervenção, ou pelo menos com muita propensão, face também aos níveis que aconteceram em 2008, por exemplo, mas são empresas que necessitam, ou pelo menos que têm aqui uma intenção de distribuição de capital por acionistas muito interessante. Portanto, setores que podem fazer sentido, então, investir para poder, então, neste caso, obter algum tipo de rentabilidade face, então, aos dividendos: petróleo e gás, telecomunicações, seguradoras e utilities. E também algum setor automóvel, matérias-primas, imobiliário. Nas matérias-primas são-se extratores, como por exemplo mineiras, como por exemplo também transformadoras. Neste sentido também pode ser algo interessante. No caso da dividend yield de alguns setores de crescimento, como por exemplo a tecnologia, obviamente que a dividend yield, como o cash flow gerado por parte dos acionistas é utilizado para, neste caso, para investimento no próprio setor, porque é um setor de crescimento e para o próprio negócio não é da intenção da própria empresa começar já a distribuir grandes dividendos por parte dos investidores para os acionistas, isto porque utiliza esse capital para crescimento, utiliza esse capital para investimento e utiliza esse capital também para atração de investimento. Portanto, não está na política destas empresas, como é óbvio, utilizar este capital para a distribuição de lucros por parte dos seus acionistas. Portanto, isso é algo que deve ser também importante de poderem também alicerçar na vossa estratégia de investimento. Olhando aqui também para a variação desde o início do ano, vemos que setores como o turismo e a tecnologia e também a banca europeia e também, obviamente, aqui do setor automóvel são os que têm maior variação da sua dividend yield face então ao ano passado, ou desde o início do ano. Olhando aqui para a variação year on year, vemos então que o Eurostoxx 600 tem tido uma variação, ou seja, um incremento positivo de 31,7% de aumento de dividend yield face ao ano passado, e todos sabemos o porquê. Este ano será então o ano de tentar ressarcir os próprios investidores, nomeadamente na banca também, e aqui podemos ver que a banca aumentou bastante, cerca de 45%, não é das maiores que aumentou, obviamente. Temos aqui o setor automóvel a aumentar 88% de year on year da própria dividend yield, mas obviamente que é importante olhar aqui neste setor e ver quais é que são as empresas que também consecutivamente pagam dividendos e o crescimento deste próprio dividendo. Isso é algo também muito importante para o investidor, o crescimento, a consistência do pagamento, e também, obviamente, olhando para o payout ratio. Se me dissessem: Pedro, gostarias de investir numa empresa de químicos? Muito provavelmente não. O payout ratio é muito superior àquele que deveria ser normalizado, assim como também consumo essencial e alimentação e bebidas, e também o setor da construção está, na Europa, está muito alavancado no seu payout ratio, portanto há que ter cuidado nesse sentido. Olhando diretamente para o payout ratio, vemos que serviços financeiros, vemos que imobiliário, automóvel e também a banca e também a tecnologia na Europa têm pelo menos rácios um pouco mais saudáveis do que os outros próprios, do que as outras próprias empresas neste sentido. Portanto, vemos exatamente que tem tido aqui uma grande pressão sobre as próprias empresas europeias para que os dividendos sejam cada vez mais expressivos, numa ótica então de poder atrair aqui investimento por parte então dos investidores. Olhando aqui para os preços, a estimativa para 2022, então o preço face a lucros, vemos então aqui que existem aumentos realmente bastante interessantes também para a Europa, sendo que o que se destaca mais aqui será então o setor da tecnologia e também o setor, neste sentido, do retalho, todos setores que na Europa poderão aqui beneficiar bastante nos próximos 6 meses a um ano, então, deste crescimento, ou pelo menos deste alicerçar por parte do Banco Central Europeu, deste crescimento que poderá aqui então advir para os próximos tempos.
Aqui, relativamente a algumas empresas, que eu deixo-vos aqui uma lista de empresas europeias que pagam dividendos. Aqui neste sentido, empresas muito interessantes. Esta nota foi enviada, portanto depois podem consultá-la com bastante interesse. Aqui, consumo essencial, matérias-primas, discricionário, são empresas que têm uma dividend yield bastante elevada, uma dividend yield de 31% para a Tesco, é algo muito importante. Obviamente que tem que olhar sempre para a capitalização bolsista da própria empresa, é muito importante isso também a analisar. Portanto, eu quero investir numa empresa que tenha, obviamente, um bom market cap, ou seja, uma boa capitalização bolsista, mas entretanto também poder beneficiar com o crescimento dessa empresa, não apenas com o próprio dividendo. Portanto, eu quero um pouco o melhor dos dois mundos, neste caso, apreciar o meu património, mas também ir recebendo algum dividendo por parte ao longo do tempo. Neste caso, o payout ratio para a Tesco é um pouco elevado, 96%, à comparação, por exemplo, com outro consumo essencial aqui da Imperial Brands, que anda à volta dos 87%. Portanto, o consumo essencial tem tido grandes payout ratios, e olhando aqui também para esta empresa, vemos que a Yara International tem um payout ratio muito elevado, 1448%, portanto, numa ótica então de poder obter, neste sentido, mais investimento, mais popularidade. Portanto, aqui a conjugação entre dividend yield, payout ratio e também, obviamente, margem de lucros e o EBITDA será aqui claramente algo muito interessante. Porquê? Margem de lucros é efetivamente o lucro descontado depois de impostos e depois de todo o tipo de onerações que são implícitas numa empresa. Aqui, obviamente, que uma empresa que tenha uma margem de lucro interessante, um payout ratio também importante e uma capitalização bolsista também importante, é uma empresa que exatamente é sólida, e obviamente que queremos ter aqui claramente uma variação incremental na nossa dividend yield, na variação neste sentido. Portanto, podemos ver aqui alguns títulos que podem depois analisar. A newsletter já seguiu para o e-mail de todos vocês, e neste sentido então poderão ter aqui então esta vossa conjugação neste sentido para a Europa. Portanto, dividend yield, quanto maior a dividend yield, maior é também, neste caso, a necessidade de atração de capital por parte das empresas. Isso também poderá ser um indicador de que a margem de lucro e também a necessidade de capital poderá ser maior, e olhando aqui diretamente para este gráfico, vemos que é isso que também se refere, então, neste caso, todos os dados que nós temos aqui à nossa frente. Olhando aqui, então, temos várias empresas na Europa que podem ser interessantes para vocês no que diz respeito a uma dividend yield. Eu olharia para empresas com uma dividend yield entre os 5% e os 10% no máximo, porque aí eu sei que são empresas que não têm muita necessidade de capital, mas que ainda assim gostam de remunerar, ou gostam não, querem remunerar os acionistas numa prática então de poderem continuar a contar com estes acionistas como os seus investidores de referência. Portanto, há que ter aqui também atenção a esse tipo de prática, e isso é, sem sombra de dúvidas, algo muito importante. Portanto, aqui temos aqui algumas empresas. Olhando então aqui para o PSI 20, portanto, temos aqui divulgação de resultados de algumas empresas. Portanto, temos aqui Altri, que já apresentou e é anual, CTT, que também já apresentou, que é anual, EDP Renováveis também, Jerónimo Martins, Nós, Ramada, Navigator, REN e também a Sonai. Portanto, isto são divulgação de resultados anuais. E depois aqui de dividendos, temos aqui também o dividendo bruto, portanto, quanto é que nós vamos receber por ação. Para já, temos aqui já estes mesmos dividendos. Por exemplo, aqui na Galp, nós vemos que será então a Assembleia Geral dia 23/4, mas, por exemplo, para nós podermos consultar quando é que será a data de ex-date, portanto, podemos vir aqui, Galp, ex-date 2021, e aparecerá-nos aqui, aparecer-nos-á então aqui logo quando é que será. Temos aqui o dividendo, quando é que será então distribuído, e normalmente no site das empresas tem sempre todo o tipo de informação
mais pertinente para a própria empresa. E aqui também está também tudo limitado, portanto 4 de maio será a ex-date e o pagamento será então a dia 6 de maio de 2021. Portanto, olhando aqui então para a proposta, já temos aqui alguns dividendos aprovados, por exemplo, o dividendo que melhor está aqui proposto é então para a Ramada, 60 cêntimos por ação, o que é muito interessante, é uma proposta, depois a Assembleia Geral irá ser então deliberado se sim ou se não, e depois podem consultar, como é óbvio, numa consulta muito rápida, ou então até mandar-nos e-mails para poderem então consultar este mesmo tipo de informação, que está sempre disponível também da nossa parte, por parte do nosso research também o acontece. Mas aqui temos também já a ex-date já aqui anunciada para várias empresas, por exemplo, aqui temos para Jerónimo Martins dia 4/5, dia 4/5, EDP Renováveis dia 10/5, e aqui para a EDP já foi também o pagamento efetuado. Portanto, temos aqui todo o tipo de informação que também poderá ser então utilizado para vocês poderem fazer a vossa estratégia no curto prazo, então, para aproveitar esta época de dividendos para a Europa. Colocando aqui então algum contexto, só dando aqui um contexto muito breve para os dividendos, gostaria de dar aqui também pelo menos umas luzes sobre o dividendo na Europa. Por exemplo, aqui um gráfico da Bloomberg, vemos que a queda foi abrupta na Europa, não tanto para os Estados Unidos. O S&P tem aqui um forward estimative, ou seja, uma previsão de estimativa de dividendos para 2021 ainda não muito negativa, sendo que a Europa teve um corte muito efetivo, muito agressivo. Só para ter uma noção, houve um corte de mais de 28% face ao ano passado, houve um corte extremamente expressivo para a Europa, portanto a comparação ainda continua a ser muito expressiva. Para a Europa, 269,9 mil milhões de distribuição de dividendos, face a uma comparação de 510 mil milhões de distribuição de dividendos para os Estados Unidos. Ainda compensa ter então aqui uma exposição aos Estados Unidos. No entanto, a Europa tem aqui cada vez mais uma atração importante e vê-se que o crescimento tem sido bastante exponencial nos últimos entre os 4 a 6 meses anteriores à data de hoje. Portanto, é algo muito interessante para a Europa. Portanto, a Europa a tentar agora recuperar pelo menos algum investimento por parte dos investidores nos últimos 6, 7 meses. Isto é uma previsão a 12 meses, foi feita o ano passado. Obviamente que aqui não vale a pena referir qual foi aqui então a previsão qual foi aqui a causa e efeito para este tipo de corte, mas como podemos ver aqui, o dividendo tinha sido maior até então nos Estados Unidos, peço desculpa, na Europa. No entanto, aqui os Estados Unidos aqui conseguirem prevalecer, ter pouco impacto nos últimos tempos, até porque, obviamente, por razões óbvias, no que diz respeito às valorizações, teve então um corte muito menos expressivo. Obviamente que esta queda bastante expressiva se deveu a um crescimento anémico e bastante frágil entre 2009 e 2019 na Europa. A Europa não conseguir então aqui impactar ou pelo menos refletir crescimentos que foram, ou espelhar pelo menos os crescimentos que foram utilizados nos Estados Unidos, e então aqui isso vai ser bastante impactante para o corte de dividendos, sendo que a banca europeia teve aqui um real corte. Não houve distribuição de dividendos no ano passado em vários bancos europeus por diretrizes do Banco Central Europeu, e isso então deu aqui claramente alguma direção mais negativa à estimativa da distribuição de dividendos. Olhando aqui então para gráficos interessantes um pouco por todo o mundo, só se assemelha este corte de dividendo com então o pós-crise global. Em 2010 vemos aqui que entre o primeiro e o quarto trimestre de 2010 foi bastante nocivo. Depois disso, houve um crescimento anual de mais ou menos uma estimativa de 15, 20% para o mundo todo, tendo aqui em 2016 e 2015 quebrado um pouco, aqui alguma previsão de alguma estagnação económica. No entanto, depois haver aqui claramente um boom nos últimos tempos, então, para a Europa, e sendo que aqui para os Estados Unidos, sendo que aqui então este ano houve um corte. Este ano 2020 houve um corte e uma
e um crescimento, não um crescimento negativo, não, mas um decréscimo bastante exacerbado de mais de 20%, então, no crescimento dos dividendos, um pouco por todo o mundo. Olhando aqui para este índice, que é o índice Jane Hansen para dividendos, vemos então aqui que a Europa continuou a ser aqui o bottom performer no que diz respeito ao crescimento de dividendos. E obviamente que isso impacta, como é óbvio, aqui a injeção de capital nos mercados europeus, e isso deveu-se então muito por conta então da crise pandémica que ainda assistimos, mas isso poderá aqui levar a alguma rotação de carteira, muito eventualmente no futuro, se mantiverem aqui crescimentos de dividendos anualmente para a Europa e também taxas de crescimento efetivas para a própria economia, poderá ser interessante também para o investidor olhar com olhos de ver então para, neste caso, uma intenção de crescimento para o setor europeu, um pouco por toda a Europa. O Eurostoxx 600 pode ser então aqui um bom vetor de interesse para o investidor ter então aqui o seu próprio investimento. E olhando aqui para os dividendos globais, vemos então que houve aqui uma retração muito expressiva no terceiro trimestre de 2020, o que é claramente muito interessante, sendo que a China foi um dos setores, uma das regiões em que maior foi o aumento do crescimento do dividendo e também o pagamento de dividendo, pelo que, por razões óbvias também, se percebe o porquê. Olhando aqui então para os dividendos anuais, vemos então aqui um crescimento efetivo até 2019 de alguns setores, nomeadamente dos emerging markets, dos mercados emergentes e também do Japão, sendo que a Europa, e focando aqui um pouco na Europa, vemos aqui que teve crescimentos bastante anémicos na sua própria distribuição. O máximo que teve aqui foi em 2018, 14%, e o ano passado foi efetivamente uma desgraça neste sentido de crescimento, foi 31% de corte, ou pelo menos crescimento negativo, 31,7% de crescimento, à semelhança aqui com o Reino Unido, foram os piores performers de dividendos, de distribuição de dividendos, e o Reino Unido, não só pelo facto de ter aqui a crise pandémica como um catalisador, também ao adicionar o Brexit, levou aqui também houvesse um corte bastante expressivo no dividendo. Aqui um aumento de dividendo mais efetivo à América do Norte, em que contempla Canadá e Estados Unidos, e aqui que não teve um impacto tão significativo. Temos aqui então, no ano passado, o Japão e os mercados emergentes, então não tiveram aqui uma queda tão abrupta na distribuição de dividendos, ou seja, num crescimento de year on year face então ao ano passado, teve então aqui um crescimento bastante interessante. Olhando aqui para os valores absolutos de distribuição, que decresce então aqui cerca de 12% face ao ano de 2019, ou seja, para 1,25 trilhões de dólares a serem distribuídos para o globo, para um total de distribuição de dividendos. Olhando então aqui para algo que me parece muito interessante também, eu destacaria aqui, mas aqui, depois esta informação vai ser transcrita aqui para este tipo de infográficos. Neste sentido, vemos então aqui que quem teve uma maior percentagem de cancelamento de dividendos foi sem dúvida a Europa e também o Reino Unido, o que poderá aqui indicar que, neste sentido, se houver um crescimento mais efetivo para a Europa e para o Reino Unido, poderão ser aqui as regiões que poderão efetivamente dar um mote para o crescimento deste próprio dividendo. Olhando aqui para concretamente os setores que mais perderam ou que setores que cancelaram ou que reduziram, vemos que o setor que maior propensão teve foi de cancelamento de dividendo foi o consumo discricionário. Aqui está, 27% das empresas cancelaram efetivamente, e depois que cortaram foi mesmo aqui oil, gas e energia, o setor que maior propensão teve, seguido então do setor do consumo discricionário, isto ao nível global. Okay? Olhando então aqui para a Europa, e somente a Europa foi o setor onde maior decréscimo houve, ou pelo menos maior corte houve
foi então a Europa, seguido do Reino Unido, seguido da América do Norte. Então, neste caso, houve um corte efetivo. Aqui muito contribuiu também o Banco Central Europeu para que este corte fosse efetivamente reivindicado, e também os próprios governos obrigaram um pouco algumas empresas a cortar o dividendo para fazer face então esta própria pandemia, que muito obrigou as empresas a adaptarem-se e também a não terem um sistema remuneratório tão interessante para os investidores, mas que poderá aqui mudar o paradigma nos próximos tempos significativamente. Olhando então aqui para os setores, banca foi, sem sombra de dúvidas, o setor que mais cortou os dividendos, como eu referi há pouco, seguidamente do consumo discricionário. Portanto, neste sentido, a banca europeia foi efetivamente a que mais sofreu nos últimos tempos, seguido então do imobiliário, como por exemplo os REIT, que têm distribuído cerca de 90% dos seus lucros por conta da sua composição legal. E depois aqui também seguradoras e também outros tipos de empresas do setor financeiro, como fintechs, como crédito, como empresas de crédito, etc. Olhando então aqui para algo que me parece muito interessante, uma comparação do crescimento do dividendo, vemos então que a Europa foi claramente muito penalizada. A Europa aqui com uma performance negativa, aqui abaixo dos 100 pontos, face então ao global, que se manteve aqui cerca dos 180 pontos. Olhando aqui um pouco para a América do Norte, vemos que superou então aqui a distribuição de dividendos global, como podemos ver aqui tem como podemos ver aqui, e aqui os mercados emergentes então a conseguirem, ainda que tenha havido aqui um corte no início de 2020, a conseguirem no último trimestre de 2020 superar ainda assim, apesar de um corte, o global de distribuição de dividendos. Isso é muito importante. Olhando então aqui para a maior composição, ou seja, para os territórios onde maior percentagem de dividendos é distribuída, vemos claramente que na França, na Suíça e na Alemanha são territórios onde é distribuído uma grande parte dos seus dividendos. As empresas distribuem grande parte dos seus lucros pelos seus acionistas. Como referi há pouco, 28,4% de corte de dividendos na Europa, o que refere então, ou seja, que o total caiu então para 171 mil milhões de euros de distribuição de dividendos, sendo que a França lidera então esta distribuição de dividendos. Olhando então aqui para algumas empresas das maiores do mundo que distribuem dividendos, vemos então aqui que desde 2014 até agora têm-se mantido algumas empresas no setor das telecomunicações e também energéticos, como podemos ver aqui, e no ano de 2020 aqui a Microsoft a ser isto num global, ou seja, a quantidade dos seus lucros em termos absolutos, ou seja, em termos nominais, a Microsoft foi quem que pagou mais do ano passado. Nos anos anteriores, Royal Dutch Shell tinha vindo aqui então a pagar com bastante substância dividendos aos seus próprios acionistas, e também seguidos da ExxonMobil. Portanto, vemos aqui claramente um padrão em que continuamos a ver aqui que, neste caso, enquanto as empresas de energia e também de telecomunicações necessitavam de algum investimento relativo, eram então claramente aqui as que mais pagavam. Neste momento, estas empresas a utilizarem esse capital para investimento próprio do seu próprio negócio, e neste caso as empresas de crescimento a serem um bom substituto neste sentido para o ano de 2020. Mas olhando aqui então para o ranking, temos telecomunicações, energias, tecnologia, banca, setor da saúde, telecomunicações, energia e novamente aqui então aqui tecnologias, semicondutores, como queiram chamar. Neste sentido então aqui vemos que da Europa não temos aqui nenhuma empresa no ano de 2020, muito por conta então da quebra bastante expressiva que houve na distribuição de dividendos. Olhando aqui para os anos anteriores, vemos sim aqui uma presença mais robusta por parte das empresas europeias na própria distribuição de dividendos, neste sentido então consubstanciando grande parte deste ranking. Aqui no que diz respeito também ao payout ratio e também ao
ao dividendo pago, aqui às métricas, vemos que a Europa sempre, até 2016 mais ou menos, sempre teve um payout ratio mais elevado e também, neste sentido, uma média mais elevada do que, por exemplo, o S&P 500, o que até então era bastante atrativo para os próprios investidores e que poderá, num futuro próximo, mudar o paradigma neste sentido, então, para que os próprios investidores possam novamente confiar nesta distribuição de dividendos por parte então dos próprios investidores, para que possam então novamente voltar aqui a ter confiança por parte das empresas que vão distribuir dividendos com maior robustez, sem qualquer tipo de corte e obviamente com uma dividend yield mais elevada, à semelhança daquilo que nós tivemos há pouco a analisar no que concerne então entre o fator que para mim é muito expressivo, que é a dividend yield, payout ratio e também margem de lucro. Portanto, tenham sempre em atenção este trifecta, este trio-efeito que vocês possam então utilizar na construção da vossa carteira para exposição a dividendos. E aqui, então, olhando diretamente para uma comparação rápida entre mercados emergentes e Europa, é aqui então de realçar neste caso França e Alemanha, como então os setores, ou pelo menos as geografias mais robustas, como distribuição de dividendos. Como podemos ver aqui, tem uma média entre 50 a 60 bilhões de euros distribuídos. Neste caso, eu creio que é em dólares, neste caso são dólares, portanto, cerca de 50 a 60 bilhões de dólares este índice está disposto em dólares. Portanto, aqui consubstanciar neste sentido grande parte no que diz respeito do setor europeu de distribuição de dividendos. Portanto, vemos aqui que setores, aqui geografias como França, Alemanha e aqui a Suíça e também Espanha, também tem uma robustez interessante na distribuição de dividendos, teve aqui então claramente essa propensão de poder distribuir dividendos pelos seus investidores, pelos seus acionistas nesta prática. Como podemos ver, sem exceção, vemos que houve então aqui quebras muito importantes na distribuição de dividendos. A única exceção à regra foi aqui a Suíça, que então conseguiu ainda aumentar em 6,6%, neste caso a queda, neste caso a distribuição de dividendos face então ao ano anterior. Houve aqui um aumento de 6,6%, mas se olharmos aqui então, vemos que, por exemplo, a Alemanha tem tido sempre crescimentos interessantes, menos em 2019, que diminuiu 7%, e aqui também a França tem tido aqui crescimentos importantes na distribuição de dividendos num global, à semelhança, menos no ano passado, que teve então aqui uma queda de 43%, que é bastante expressivo. E aqui Portugal também aumentar de 59% em 2016, 57% em 2017, 10% em 2018 e o ano 2019 aqui a ser um pouco mais penalizador, não tanto como 2020, só para ter uma noção, portanto, é para o investidor, mas aqui a ter alguma, entre aspas, volatilidade na distribuição de dividendos para o próprio investidor. E pronto, aqui chegamos então ao fim da apresentação. Vou então olhar aqui para as questões que já aqui tenho, que são algumas, e peço desculpa por não ter respondido já a todas, mas olhando então aqui para algumas questões. Dividendos sobre Galp já apresentei. Existe aqui alguma estratégia para tirar proveito de dividendos utilizando CFDs? É assim, na prática, nós investindo com CFDs nas empresas que distribuem dividendos, nós estamos também expostos a este tipo de dividendo. Ou seja, imaginando que eu estou a comprar Galp, eu compro Galp através de CFD e eu estou exposto neste caso, à distribuição de dividendo da própria ação. No entanto, e há que frisar isto, o dividendo não é contabilizado como dividendo em si, mas sim como um ajuste financeiro e não é tributado, se eu não estou em erro, aos 28 mais os X% do outro ordenamento jurídico. Portanto, se eu não estou em erro, por acaso é isso que é algo que se deve confirmar, eu aconselhar-vos também a poderem confirmar esse tipo de perspectiva, mas eu creio que não contempla aqui a questão de... Não, na realidade contempla, por acaso estou aqui a ver, contempla sim
dos dois ordenamentos jurídicos, mas ele não é, a rúbrica não é dividendo, mas a rúbrica é assim como, neste caso, um ajuste financeiro para CFD. No entanto, podem sempre utilizar o CFD como uma estratégia para poder então comprar esta ação e estar expostos a uma maior percentagem de investimento, porque o CFD, como sabem, é um investimento alavancado. Por exemplo, 1 para 5, com 1000 euros, eu conseguiria estar exposto a 5 mil euros de um ativo, por exemplo. Existem empresas que têm menos do que 1 para 5, de uma alavancagem de 1 para 5, ou seja, a minha expressividade de dividendo até pode ser maior neste sentido. Muito bem. Os dividendos dos Estados Unidos são taxados a 15% e depois em Portugal a 28%. Agradeço que me possa responder agora mais tarde. O BIC cobra alguma taxa adicional para processar os dividendos? Na realidade, na nossa plataforma, no site, sim, é cobrado uma taxa de processamento de dividendos. No entanto, na nossa plataforma Big Global Trade, nós não cobramos qualquer tipo de processamento de dividendos, nem tampouco qualquer tipo de taxa de custódia. Portanto, se quiserem aderir a esta plataforma, também poderá ser importante para o vosso portfólio no final do tempo. Portanto, poderá ser até interessante para vocês aderirem à plataforma Big Global Trade, até porque tem exposição a dividendos, como é óbvio. As taxas são logo todas efetuadas na plataforma e não há qualquer tipo de cobrança de processamento de dividendo, nem sequer também cobrança de custódia neste sentido. Portanto, se quiserem, podem sempre enviar um e-mail para mim, para pedro.gonçalves@bic.pt, para poder esclarecer também nesse sentido como aderir à plataforma e também poder ajudar-vos então a aderir a esta plataforma. Estão aqui a perguntar como evitar a dupla tributação de dividendos em títulos estrangeiros na Europa e nos Estados Unidos. Isto é algo que eu aconselho claramente consultar um fiscalista ou contabilista, pois nós não temos aqui essa informação prática da otimização fiscal. Somos honestos, não temos aqui nem damos consultoria fiscal nesse sentido. Como são tributados os dividendos recebidos para empresas portuguesas? Os dividendos recebidos para empresas portuguesas são sempre tributados a 28%. Portanto, essa é a prática para o território português. A título pessoal, como é óbvio, a título empresarial, se tivermos uma empresa, aí é diferente. Depois tem que haver uma adequação do IRC no final, mas a isso também aconselharia a que pudessem novamente consultar um fiscalista ou também para algum contabilista. Muito bem. Estou aqui a ver sempre as mesmas questões sobre tributação. Muito bem. Tendo em conta a queda do título no pós-dividendo, não é melhor vender antes, aproveitando a subida? Depende muito, não é? Porque há muitas empresas que têm um movimento muito interessante que é buy the rumors, sell the news, e também muita atração por parte dos investidores por a apresentação de resultados. Depende muito disso. E é uma boa questão e depende também da estratégia. Obviamente que quando o dividendo é distribuído, existe uma diluição do preço da ação no mercado, porque efetivamente vai sair capital da própria empresa para a distribuição de dividendos. Agora, se tiver uma estratégia a médio e longo prazo, não interessa muito vender logo a seguir à ex-date, ou seja, a data que nós estamos expostos ao pagamento de dividendo. Pode fazer sentido numa ótica de médio e curto prazo, sem dúvida, mas numa ótica de longo prazo poderá não fazer sentido. Mas eu entendo a questão e é uma boa estratégia se quiserem fazer, porque obviamente existe sempre aqui uma diluição do preço após então a distribuição do dividendo, no dia de distribuição de dividendo. Se os dividendos não forem englobados, não são alvo de dupla tributação. Não estou seguro disto, mas a dupla tributação é feita logo na fonte. Ou seja, quando são distribuídos, os próprios brokers fazem logo aqui, pelo menos no BIG, nós fazemos assim, logo, neste caso, a distribuição do imposto face então ao dividendo distribuído.
há algum acordo de tributação relativamente à França e outros países europeus, como existe para os Estados Unidos. Todavia, ainda não temos preparado, mas é algo que nós estamos a trabalhar e é algo que vai ser muito importante para os investidores, nós temos a noção disso, mas para já ainda não temos, não tem qualquer tipo de estimativa para que haja aqui um término, uma conclusão deste processo, mas é algo que estamos a trabalhar afincadamente e é algo que nós também ouvimos, o vosso feedback, e vai ser, obviamente, algo muito importante para os investidores num futuro próximo. Portanto, estejam atentos e estejam também depois com atenção relativamente a qual será então aqui a redução de dupla tributação face então aos outros países europeus. Vendi Microsoft antes da distribuição de dividendos. Recebo alguma coisa? Aqui a intenção é nós estarmos ainda na ação, ou seja, estarmos com a ação após o próprio a data de ex-date, ou seja, a ex-date determinará então se nós poderemos então receber ou não o dividendo. Existem 3 datas muito importantes: ex-date, record date e pay date, ok? Se nós estivermos expostos se nós tivermos uma posição nessa ação, nessa empresa, no dia do ex-date, nós iremos ter depois então direito a receber o correspondente então ao dividendo pago pela quantidade de investimento e pela quantidade de ações que nós temos então investidas. Portanto, sim, irá receber algo face então àquilo que efetivamente investiu. A tributação do dividendo acontece no CFD, se não o ajustamento é bruto ou líquido. O ajuste é feito diretamente no pagamento do ajuste financeiro. A rúbrica chama-se mesmo ajuste financeiro. Se nós formos à nossa plataforma da Vigla Valtrade, por exemplo, nós vemos lá diretamente que existe uma rúbrica em conta e outros, em conta e relatórios de atividade, ajuste financeiro de CFDs. Aí consegue consultar qual foi a proporcionalidade do dividendo recebida e quais foram então também os impostos em termos nominais que foram então subtraídos do nosso dividendo, etc., do dividendo pago à ação sobre aquela empresa. Portanto, tenham atenção, vejam com mais atenção esse próprio detalhe. Estou-me aqui a perguntar o meu e-mail é pedro.goncalves@big.pt. Esse é o meu e-mail, @big.pt. Estão-me a perguntar aqui o dividendo da nós é sustentável. Temos de analisar isso com olhos de ver. Portanto, o dividendo da nós é 0. Já foi aprovado em Assembleia, 0,27,78. Podemos olhar aqui também se temos aqui a nós diretamente na por acaso não sei se temos, deixem-me ver. Analisando aqui diretamente, deixem-me só ver aqui, neste caso, algo que possa ser interessante. Muito bem. Deixa-me só ver se temos aqui algo na Morningstar, que é pelo menos um tipo de... Muito bem. Pronto, temos aqui então, nestes últimos anos, o tipo de payout ratio para nós SGPS, portanto, aquilo que nós então referimos
Portanto, o dividendo per share tem sido bastante robusto até, portanto, e tem tido um aumento nos últimos tempos. No entanto, também temos vindo aqui a ter um aumento substancial do payout ratio, portanto, temos aqui 107%, 112%, 173%, 177,53%. O que é que isto na prática nos diz? Diz-nos então que a empresa está com rácios um pouco insustentáveis de pagamento de dividendo, ou seja, está a pagar mais do que os seus próprios lucros para os investidores, numa ótica então de poder atrair estes mesmos próprios investidores. É algo que nós devemos ter aqui em atenção também neste sentido, nesta ótica então para a própria nós. Eu não estou a dizer que é uma empresa má, nem uma empresa boa, estou apenas a analisar aqui diretamente. Pode ser uma empresa interessante para podermos comprar para receber o dividendo, poderá não ser uma empresa interessante para termos no longo prazo, ok? Isso poderá ser então claramente algo que nós podemos aqui ver neste sentido. Este webinar vai ser disponibilizado online sem qualquer tipo de problema, como é óbvio. Portanto, nós vamos disponibilizar este webinar e depois podem consultar e ter então aqui depois, obviamente, colocar questões que queiram através do meu e-mail, como eu referi também, para que eu possa então ser mais útil nesse sentido. Eu sei que é um pouco impessoal aqui estarmos a fazer este webinar, se querem depois podem então fazer questões através do meu e-mail, como eu referi. Muito bem, estou-me aqui a perguntar se os Unit Linked têm que pagar dividendo. Dividendos de ações dentro de um Unit Link têm que pagar dividendos. Não tenho qualquer tipo de noção, não faço ideia, porque não lido muito bem, não lido muito com este tipo de instrumentos. Isto é um instrumento específico utilizado como uma espécie de seguro, não é? Portanto, como uma espécie de PPR também pode ser utilizado. Neste sentido, se eu tivesse que dar algum palpite, diria que não, mas eu aconselharia a consultar o seu gestor de conta, ou então a consultar o nosso website para poder então ter uma adequação melhor à sua resposta. Uma coisa que eu gostava de realçar aqui são, por exemplo, ETFs que nos permitem estar expostos também a dividendos. Por exemplo, este Global X Super Dividend, o ticker SDIV, é algo que me parece interessante. Tem uma dividend yield que pode ser interessante neste sentido. Já agora, olhando então aqui. Muito bem, exatamente. Isto é uma estimativa média de 30 dias da distribuição da dividend yield de cerca de 7,93% a 30 dias. Olhando aqui então para a distribution yield total, são cerca de 6,14%. O que é interessante também, não é? Neste caso, a performance também tem sido muito importante nestes últimos tempos, tem tido uma performance anual até interessante, a 5 anos não tão expressiva, porque são empresas um pouco mais mais estáticas, mas podemos aqui analisar onde é que elas se situam e quais os setores onde se situam também. Portanto, aqui podem sempre analisar quais são os holdings destas próprias empresas e como é que podemos estar expostas então a estas empresas. Por exemplo, aqui nós, SGPS, está aqui disposta por ter uma dividend yield até importante. E outro tipo de ETF pode ser interessante é aqui o Aristocrat, que é então o High Yield Dividend, que é o S&P, que pode ser interessante, que é o SDY, que tem então até algo interessante. Já agora, só para vermos então aqui, um dividendo interessante, 81 cêntimos de dólar, o que é interessante também por cada ação que nós detemos. As holdings também irão andar muito à volta daquilo que este Global X que eu vos referi também tem. Portanto, empresas mais defensivas, empresas também do setor energético, empresas que necessitam de capital, empresas que necessitam então também de algum investimento por parte dos acionistas. Portanto,
Pode ser também importante, neste caso, algo muito interessante para ter aqui uma espécie de exposição a ETFs de empresas que distribuem dividendos. Estão-me aqui a perguntar então se existe algum, se esta carteira distribui dividendos. Distribui. Todos os ETFs que tenham empresas dedicadas, que tenham empresas neste sentido que distribuem dividendos também, respectivamente aos seus próprios investidores. Portanto, sim, irão ter aqui então exposição, neste caso, a dividendos e então a receber este mesmo dividendo correspondentemente ao número de unidades de participação do ETF. E obviamente que, neste caso, à quantidade de holdings que estes próprios ETFs têm. No caso dos dividendos de ETFs, têm a mesma tributação? Têm. Ou seja, eles são transacionados como uma ação. Neste caso, como é óbvio, vão ter então, neste sentido, vão ter então a mesma tributação como uma ação. 28% no caso dos Estados Unidos, mais 15% se tiverem o formulário de dupla tributação ativo, mais os 28% correspondentes aqui a Portugal. Ok? Muito bem. Estão aqui a pedir o meu e-mail, eu vou deixar aqui no chat, então. Muito bem. Não tendo aqui, tenho aqui mais uma questão. ARC e ETF também têm dividendos? Todos os ETFs que tenham exposição então a empresas vão distribuir dividendos neste sentido, respectivamente. Ok? Muito obrigado a todos por terem assistido a este webinar. Muito obrigado a todos que puderam fazer questões. Eu peço desculpa por não responder a todas, mas são bastantes questões. Tivemos aqui muitas centenas de pessoas hoje a assistir. Muito obrigado por terem dedicado um pouco do vosso tempo aqui, então, a esta apresentação, e fico muito agradecido. Muito obrigado a todos, bons negócios, um abraço e então até uma próxima.